Bom dia, meninos, mais uma vez, é uma satisfação estarmos juntos para fecharmos esse último capítulo de arte, capítulo 2 de arte da gente, tá? Nosso tema da aula de hoje é Rumo ao século XX, desdobramentos e inovações nas artes. Isso aqui está, pessoal, ó, no capítulo 2, tá? Professor Wellington, vamos adiante. Professor, o que se trata isso? O que é isso? Então, pessoal, nesses desdobramentos que a gente vai estar abordando aqui agora, eu tenho o seguinte, ó, eu vou ter a reação dos chamados impressionistas, que a gente viu na aula anterior. Então eu vou ter o uso radical de cores fortes, na revolução dos nabis, né, que a gente vai ver daqui a pouco mais adiante, o surgimento dos fauves ou fauvismo, tá? Pontilhismo com suas cores complementares e ativa a luz. Então, o que vai estar ocorrendo dentro da perspectiva do século XX são mudanças que a arte vai começar a apresentar a partir de agora. Então, chamo a atenção de vocês para cada coisa que eu vou detalhar, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, correto, pessoal? Aspectos históricos desse período. Então, o que é que se destaca? O que é que está ocorrendo no mundo diante dessas transformações na arte, pessoal? Então, em 1914 a 1918, eu tenho aqui a Primeira Guerra Mundial. E, consequentemente, essa Primeira Guerra Mundial, que vocês viram no passado com a professora Cláudia, vai trazer consequências gravíssimas, não só na questão de mortes, né, mas também na questão demográficas, né. Eu tenho também econômicas e sociais. Os campos ficaram destruídos, né, muita fome, muita miséria, enfim. Em 1917, eu vou ter o fim das monarquias e o czarismo e o triunfo dos bolcheviques, né, na Rússia. As ditaduras fascistas e nazistas na Itália e na Alemanha começam a ganhar força. E de 39 a 45 eu tenho a Segunda Guerra Mundial, que vai ser um dos conflitos mais devastadores da época. E nesse meio termo é que vai surgir aqui esse movimento artístico, né, pessoal? Essa diversidade de culturas, essa diversidade dentro do contexto da arte no século XX. E a música, nessa perspectiva, ela vai se desvincular do restante das artes, ela vai caminhar de lado, ela vai caminhar sozinha, né? Isso que eu estou pontuando aqui nessa aula. Na pintura, eu tenho forte reação ao impressionismo. Quem já viu aqui o que era impressionismo na aula anterior, com novas correntes como construtivismo, fauvismo, formalismo, cubismo, primitivismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, realismo. Já na escultura, eu tenho aqui a sucessão na chamada arte pictórica, né? Essa arte pictórica seria a arte mais pautada na pintura em si, tá? Aqui eu tenho uma das artes do seu material didático, também que está presente aí, onde eu tenho um dia ensolarado na ilha de Grand Jet, de Georges Seurat. Observe que eu tenho os pontos sobrepostos, né, e justapostos, uso de cores complementares que vão se misturar, dando a percepção a outras cores e tons diferentes. E eu não tenho uma nitidez na imagem, né, parece uma imagem assim opaca ou coisa parecida. Eu tenho também o pontilhismo. Essa aqui é até uma aula do sistema Farias Brito, ó, vocês podem observar. E o nome dele é professor Lobão. Eu peguei esse slide só para mostrar para vocês aqui. O seu livro está igualzinho isso aqui, tá, pessoal? Essa tela que está sendo apresentada aqui, ó, é um autorretrato de Vicky Muniz, onde dá para perceber muito bem o que é o pontilhismo, pessoal. Esses pontinhos aqui, ó, é uma arte pontilhismo, né? E na tela os pontos dá para ser visualizados, né? Por isso o termo é pontilhismo. Eu tenho também o chamado pós-impressionismo, e esse pós-impressionismo ele se dá no final do século XIX, início do século XX, na onde, professor? Na Europa, França, América, Nova Zelândia, e como o próprio nome diz, ó, pós-impressionismo deu sequência a inovações impressionistas, né? Que vai influenciar o simbolismo e o cubismo. Aqui eu tenho, pessoal, uma arte do Van Gogh, cujo nome é o quarto de Van Gogh, né? Parece até um
é muito óbvio falar assim, mas isso é um quadro, dá para ver claramente. Só que aí é o quarto de Van Gogh, né? Um dos grandes artistas do impressionismo. Eu tenho também, pessoal, o chamado neo-impressionismo. Neo-impressionismo, que vai ter como ponto de partida o impressionismo, tá? E esse impressionismo aqui, pessoal, terá dois artistas que se destacarão. O Georges Seurat, de 1859 a 91, e Paul Signac, de 1859 a 1985. Então esse neo-impressionismo é a mesma coisa que o pontilhismo, né? E ainda vai ser chamado de divisionismo. Então tem aqui três denominações: neo-impressionismo ou pontilhismo, ou ainda divisionismo. Professor, e se eu coloco, como é que você colocaria num teste, na prova? Imagine aí que eu coloco lá o seguinte: é possível afirmar que além de neo-impressionismo, ele também recebia outro nome. Esse nome era, eu coloco lá as observações. Você precisa saber qual que é a resposta. Então fique atento a essas curiosidades para vocês não errarem as questões de prova do professor Hélio, tá? Então, pessoal, esse divisionismo desenvolve uma nova forma de representação, utilizando cores, né? Não só cores próprias, como também cores complementares. Quais as principais características, primeiro ano, desse impressionismo? Primeira coisa, impressão. Eu olho e chamo a atenção daquilo que está sendo, por exemplo, analisado, daquilo que eu estou observando. Então, nessa impressão, as cores são de grande importância. Aquilo que as cores constroem quando são unidas numa imagem. Então, acaba, por exemplo, chamando a atenção dentro de um destaque da impressão ou do impressionismo. A tonalidade, matiz de cor, relativo como elas reagem unidas, se mais claras ou mais escuras, fortes ou fracas. A luz, importante retratar como se comportam nas condições diferentes do espaço quando são projetadas. E as figuras não têm contornos definidos por linhas escuras. O pós-impressionismo, dentro do pós-impressionismo, desses representantes do pós-impressionismo, eu tenho aqui o Paul Cézanne. Nessa arte aqui, eu tenho um autorretrato. Professor, o que é um autorretrato? Um autorretrato, pessoal, é quando o próprio artista pintava-se, tá? É quando o próprio artista fazia sua própria pintura, né? Ele, através de um espelho, ele ia observando e ele ia pintando ele mesmo, tá? O nome disso é autorretrato. Então, no pós-impressionismo, eu tinha análise rigorosa da luz e da forma, ajustamento da natureza e as regras de geometria, recuperação dos volumes, concepção arquitetural, enganchou. Concepção arquitetural da figura humana, pinceladas curtas, como vocês podem observar aqui, ó, né? Finas e orientadas. Então essa é a estrutura que vai dar condição, por exemplo, ao cubismo mais adiante. Então o pós-impressionismo, como o principal representante, o Paul Cézanne, terá como precursor o cubismo. Então é ele que vai dar base aqui, esse pós-impressionismo, para o surgimento do cubismo. Aqui eu tenho, pessoal, algumas obras do Paul Cézanne, a exemplo de Natureza Morta com Maçãs e Laranjas, de Paul Cézanne. Observe que eu tenho uma imagem com essas características aqui, ó, abaixo. Eu tenho também os nabis, que significava em hebraico, nabis, em hebraico significava profeta, né? Aqui eu tenho um autorretrato também, dentro do contexto do nabis, e esse autorretrato, ele vai ter um papel extremamente importante. Era muito comum, tanto o Paul Cézanne como o Van Gogh, utilizar o seu próprio autorretrato para mostrar determinadas características. Então, eu vou ter, no caso dos nabis, um conceito artístico que vai representar agora uma nova visão de arte, tá? Então, professor, os nabis, ó, cadê? Os nabis, ou simplesmente nabis,
que em hebraico quer dizer profetas, foi um grupo de jovens artistas. Isso aqui é importante, vocês anotam no caderno de vocês, caso caia na prova. Veja só, grupo de jovens artistas pós-impressionistas vanguardistas da última década do século XIX, na virada do século do ano 1900. Então esses nabis, pessoal, que seriam profetas, né? Eles conduziam, por exemplo, uma determinada característica dessa arte. É um exemplo aqui dessa imagem ao lado. Professor, quem fazia parte desse grupo? Um deles era o Pierre Bonnard e o Eduardo Vuillard. Eles vão se tornar os mais expressivos dentro do grupo, tá? E, na verdade, eles vão afastar-se um pouco dos colegas, né? E vão criar uma vertente própria. Eu vou ter também o Paul Seruzier, que vai impulsionar os nabis e arranjou o nome, por exemplo. O seu divulgador vai ser o Maurice Dance, e os trabalhos que fizerem publicidade serão Los Nabis ou Os Nabis. E o pintor mais influente do grupo Os Nabis vai ser o Gauguin, tá? Então o pintor mais influente do grupo Os Nabis será o Gauguin. Eu tenho também aqui, pessoal, o fauvismo, tá? Que vocês podem ver. E o fauvismo, pessoal, vai ser um movimento do início do século XX e está associada à expressão pictórica, né? Aquela ideia de pinturas com cores fortes, como vocês podem ver aqui, ó, e representação do cotidiano. Vai revolucionar as cores, você pode perceber por aqui, né? As cores da pintura moderna, e é considerado um movimento fundador da arte moderna na França. Então, o fauvismo é considerado um movimento fundador da arte moderna na França, professor, tá? Teve início em 1901, embora tenha ganhado essa denominação somente em 1905, fauvismo. O termo fauvismo deriva de fauve, que significa fera selvagem, né? Los Vauchels. E vai ser um movimento relativamente curto, ou seja, de curta duração. Não vai ser como o impressionismo e o expressionismo, tá? Ele rejeita o uso impressionista das cores suaves e citalinas em favor de cores violentas, né? E aí você pode já imaginar nessa imagem aqui que eu acabei de circular, ok? Eu tenho como os principais influenciadores o Paul Gauguin e o Vincent van Gogh. Então os principais nomes do fauvismo vai ser o Paul Gauguin e o Vincent van Gogh, correto, pessoal? Quais as características desse fauvismo, professor? Observa as cores, né? Cores fortes. Aqui eu tenho uma obra do Henri Matisse e outra do Paul Gauguin. Quais são as principais características, professor? Utilização de cores intensas, fortes, puras. Os fauvistas não tinham preocupação de pintarem os objetos reais de acordo com as suas cores naturais, ou seja, eles pintavam de acordo com o que eles achavam interessante pintar. Imagine só que eu tenho aqui nessa estrutura uma coloração bastante avermelhada, né? Que praticamente não dá para você identificar que arte, que obra seja essa, tá, pessoal? Então tem aqui o seguinte: pintavam de acordo com o que eles consideravam razoáveis, tá? E a cor sobrepunha a forma, então você não acabava não identificando de acordo com se era um quadrado aquele desenho, se era um círculo ou coisa parecida. Mas as cores eram extremamente intensas. As pinturas eram livres de sentimentos, de angústias ou de uma crítica social. Não se apresentava necessariamente como uma crítica social. Os principais pintores que vão destacar vai ser o Henri Matisse, o Gauguin, Maurice Vlaminck e o Derain, tá? Os principais nomes. Aqui eu tenho uma obra do Matisse, tá? Madame Matisse. E o que a gente vai estar abordando aqui agora, pessoal, será o movimento moderno na arquitetura, ou arquitetura moderna, tá? Professor, o que seria isso, né? O que vai estar ocorrendo no século XX? Pessoal, o século XX é o século das transformações. Então eu vou ter aqui, ó, dentro das tendências, a ideia da arquitetura moderna é romper com os padrões históricos anteriores. Agora, as residências e construções vão começar a passar a ter um destaque expressivo dentro da arquitetura. E tanto igrejas, catedrais,
vão passar agora a ter marcos extremamente importantes. Dentre elas, prédios gigantes, como os arranha-céus que você vê aqui ao lado. E o que vai ser presente dentro dessa arquitetura moderna vai ser materiais como concreto armado e aço, tá? Essa vai ser uma das características dessa arquitetura moderna. Eu também tive a música, e dentro da música eu tive aqui o blues, o jazz e o ragtime, tá? Professor, no caso do blues, qual a origem do blues? Ele tem origem, pessoal, na África, onde a tradução era passada de pai para filho, porém, nos Estados Unidos, o blues ele vai estar sempre ligado à cultura também afro-americana. Isso aqui é importante destacar, pessoal, porque essa região do blues vai estar presente no Alabama, no Mississippi, Louisiana, Geórgia. E por que nessa região, pessoal? Porque é lá que existia grande número de negros africanos escravizados, na época que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, ok? Eu tenho também o jazz, né, que vai mudar, vai transformar constantemente sua estrutura. Inspira-se no blues rural, no ragtime e no gospel da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Já após a Primeira Guerra Mundial, Nova York e Chicago acaba, por exemplo, orquestrando a questão do jazz, né, melhorando a estrutura do jazz, com o swing, com o bebop, e vai inspirar em ritmos cubanos, né? Vai inserir na estrutura do jazz ritmos cubanos. Inserirá também músicas tradicionais africanas dentro da estrutura do jazz. Ou seja, o jazz deixou de ser tradicional, no caso dos Estados Unidos, para passar a ser uma estrutura mais eclética. Essa seria a palavra corretamente utilizada. Eu também tenho a música brasileira, e dentro da música brasileira eu vou ter a influência europeia com a chegada dos portugueses aqui e africanas, quando os portugueses chegaram aqui e quando os escravos, os negros foram trazidos para cá também. Na influência europeia vai ser instrumental e harmônica, proposta aí através dos casamentos, das igrejas, enfim. E no caso da africana, a estrutura dos ritmos, dos instrumentos, do tambor, do atabaque, enfim, tá? Então esses ritmos serão introduzidos no Brasil, no caso da música brasileira, a partir dos portugueses, com a música europeia, e a partir dos africanos, com seu estilo africano de ser, ok? Eu vou ter também o choro, né, que é uma espécie de um estilo musical. Surge o choro, ou o chorinho, como assim chamado no Rio de Janeiro, né, com o violino, o violão, né, o cavaquinho. Então, isso acabar, por exemplo, é o que vai acabar dando origem ao chamado pagode, né? E esse choro, esse chorinho, como assim era entendido na música brasileira, era utilizado, por exemplo, para as serestas no final de tarde, ou nos fins de noite, né? Ou para cantar para a mulher ou para a dama, né? Com o violão na rua. Eu também tinha o machixe, né? Que não é um alimento, é uma música também. Surge depois da Primeira Guerra Mundial, e no caso do Brasil, esse estilo ele é um estilo provocador, né? No caso da dança, e também é vindo da Europa para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui eu tenho um estilo, né, que se assemelha muito à valsa, no caso aqui do território brasileiro. Já na dança moderna, pessoal, essa dança moderna ela é também caracterizada do século XX, que é o que a gente está vivendo aqui agora, né? Os desdobramentos do século XX, e seus pioneiros procuravam maneiras modernas e pessoais de expressar o que sentiam através da dança. Então eu vou ter esse que vão influenciar e vão dar base a esse movimento lá nos Estados Unidos, a Isadora Duncan, Le Fille, Ruth St. Denis, o suíço Emily Jacques Dalcroze e o húngaro Rodolphe von Laban. Esses nomes que eu citei para vocês são nomes que vão influenciar a dança moderna. Professor, que dança moderna o senhor poderia me dizer? Ora, pessoal, o balé, são danças que você dança de forma livre, né? Isso eu posso dizer assim. Então, a técnica de dança mais livre, ou seja, isso seria uma dança moderna. Técnica de dança mais livre, ou seja, não seguindo uma determinada técnica e conquistando a liberdade para escolhas dos movimentos. Não tinha aquela ideia de os passos assim, os passos assados. Então, a dança moderna caracteriza aí danças livres, onde o artista
ele provoca movimentos sensoriais perceptíveis de quem está acompanhando aquele movimento. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido, apesar de ser uma aula rápida. Esse é o nosso último conteúdo da aula de arte. A partir dessa aula a gente vai ficar revisando os conteúdos, aprimorando o conteúdo, tá? Para que a gente não se perca ao longo do caminho. A gente vai também marcar um teste para a próxima semana, para que a gente possa realizar, tá? E eu direi a vocês do qual que é o capítulo. A todos, respondam a atividade para entregar na próxima sexta-feira, e um bom final de semana a todos, bom descanso e um forte abraço.